Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão se comportando direitinho na quarentena? Olha, eu da minha parte estou fazendo tudo direitinho aqui em casa, eu e a minha família. Mas eu preciso dizer que eu sinto muita falta de estar na sala de aula, eu sinto muita falta do contato com vocês. E então, já que a gente precisa de fazer essas aulas em vídeo, hoje eu vou ensinar para vocês sobre mol, massa molecular e massa molar. Então, pessoal, essa é uma aula extremamente importante. Todos os conceitos que a gente vai ver aqui são conceitos importantes. Vocês precisam aprender. E para aprender, vocês têm que assistir a aula, obviamente, se for possível, se for preciso, mais de uma vez. E ao final dessa aula, depois que você entender direitinho, você precisa de fazer os exercícios que eu vou colocar aí. Então vai ter uma terceira lista de exercícios. Já mandei 2 listas de exercício. Essa vai ser a terceira, né? Uma a gente fez na sala de aula, a segunda eu enviei para vocês e fiz a correção. E agora eu vou fazer uma terceira lista de exercícios e vou colocar aí para vocês no final dessa aula. Então, vocês peguem para fazer essa lista de exercício. Ela vai ser extremamente importante para fixar o aprendizado, já que essa matéria é uma matéria que muita gente tem dificuldade. Eu já posso adiantar, não é difícil, é simples, mas como envolve matemática, como envolve cálculo, aí a gente tem um pouquinho mais de resistência na hora de aprender. A gente já vai naquilo ali achando que é difícil. Então vamos tirar o preconceito, vamos pensar que é algo novo e que tudo que é novo para a gente aprender é bom, vai acrescentar alguma coisa na gente, ok? Eu vou ensinar, vocês vão assistir várias vezes, se for preciso, como eu falei, mas se mesmo assim tiver dúvida, vocês, por favor, me enviem essas dúvidas. Vocês podem fazer isso pelo próprio AVA, lá onde você envia a mensagem, ou você pode fazer isso passando a sua dúvida para a líder e a líder me mandando essa dúvida via WhatsApp, para eu poder tentar explicar de uma forma que fique compreensível para todo mundo, porque a gente precisa de andar com essa disciplina, tá bem? Então, para facilitar a nossa aprendizagem, eu vou compartilhar o meu PowerPoint com vocês. É isso, gente, eu não gosto de PowerPoint em química, eu acho que não funciona muito bem, mas nesse caso específico é necessário. Então eu vou compartilhar e vou tentar fazer o meu melhor para que vocês consigam compreender. Então, acompanhe aí comigo o PowerPoint, ok? Então, só para localizar vocês, a gente está na unidade 2 e essa é a seção 1. Nós vamos falar de massa molecular e massa molar. Bom, pessoal, nós já vimos na sala de aula que nós temos átomo, molécula e temos também o composto iônico. O átomo é o elemento, a gente trata do elemento no seu estado fundamental. Então, por exemplo, essa caixinha em azul que está aqui é a caixinha do enxofre, certo? O enxofre, então, ele tem um número atômico 16 e ele tem a massa 32,066. Por que que esse número aqui não é um número inteiro? Por que que ele normalmente ele é quebrado para todo tipo de elemento? Porque na natureza existem isótopos, que são elementos que são iguais, os elementos são iguais, tem o mesmo número atômico, porém, no núcleo dele vai mudar a quantidade de nêutrons, então isso vai fazer variar a massa. E aí esse número que tem aqui é uma média das massas dos tipos de enxofre que existem na natureza. Para a gente facilitar os nossos cálculos, a gente sempre vai usar arredondado o número 32. Então veja bem, eu falei com vocês na primeira aula que ele tem sempre um elemento na tabela periódica, ele tem um número menor e ele tem um número maior. O número menor eu disse a vocês que é o número de prótons, um número atômico, representado pela letra Z maiúsculo. E o número maior é a massa. Então esse 32 aqui é a massa, que é calculada pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Então, beleza, isso daqui é o átomo no seu estado fundamental. Aqui do lado, a gente tem uma molécula. Eu expliquei a vocês que molécula é quando ela é formada por ligação covalente. Então, aqui eu tenho, 2 átomos de enxofre
que estão fazendo duas ligações covalentes. Veja que o enxofre, ele está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Então eu tenho 2 enxofres, eles compartilham 2 pares de elétrons e aí formam uma molécula chamada S2. E aqui do lado eu tenho um composto iônico. Um composto iônico, então, ele é formado por ligação iônica, que é aquela que tem troca de elétrons. Um perde, o outro ganha. Então, aqui, ó, tá para simplificar, tá pela regra da tesoura. O alumínio, ele tá na família 3A, então ele perde 3 elétrons, por isso ele fica com 3 prótons a mais. E o oxigênio, ele está na família 6A, ele precisa de ganhar 2 elétrons. Então, ó, 2 elétronzinhos a mais aqui. A fórmula pela regra da tesoura, o que está em cima vai para baixo, o que está em cima vai para baixo de forma cruzada, formando aqui um composto iônico Al2O3. Então, isso é só uma revisão do que a gente viu já em sala de aula. O que tem a ver, então, massa atômica e massa molecular? A massa atômica é a massa do átomo, então ela é dada pelos prótons mais os nêutrons que estão presentes no núcleo. E a massa atômica vai ser na unidade de medida, unidade de massa atômica, representado pela letra U. Então veja bem, tem aqui o símbolo do enxofre, o número atômico que é o Z, né, que é o número de prótons e de elétrons, e aqui tem a massa, que é formada pelo próton e pelo nêutron. Essa massa aqui, ela não é grama, ela não é quilo, ela não é libra, ela é unidade de massa atômica, representada pela letra U. Já uma massa molecular, ela vai ser a soma das massas de todos os elementos que estão na espécie química. Ela também é dada em unidade de massa atômica. Então veja bem, o enxofre não é 32? Então aqui eu tenho uma molécula de enxofre que é S2. Se são 2 enxofres, é 32 vezes 2. Então, o enxofre, ó, um enxofre é 32, 2 enxofre é 32 vezes 2, 64 unidades de massa atômica. Vai funcionar, então, da seguinte forma a massa molecular. A gente sempre vai calcular somando todos os átomos que estão naquela molécula, tá certo? Então, veja bem, acompanha comigo. Carbono, quando eu olho lá na tabela periódica, a massa do carbono é 12. Oxigênio, quando eu olho na tabela periódica, a massa dele é 16. Na molécula CO2, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Então, é 12 do carbono, 16 de um oxigênio e 16 do outro oxigênio. Então, para eu saber a massa da molécula, eu vou somar todo mundo que compõe essa molécula. 16 desse oxigênio, 12 desse carbono e 16 desse oxigênio, eu tenho uma massa molecular igual a 44 unidades de massa atômica. Olha aqui mais exemplos. Aqui eu tenho uma molécula de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é H2SO4. Então veja bem, o hidrogênio tem a massa lá na tabela periódica igual a 1. Como ele aparece 2 vezes, é 1 vezes 2. O enxofre só aparece na fórmula uma vez, então é 32, porque eu olhei lá na tabela periódica e vi que a massa dele é 32. E o oxigênio, ele aparece na fórmula 4 vezes, então é a massa que eu acho na tabela periódica, que é 16 vezes 4, porque tem 4 oxigênio. Então, a massa molecular do ácido sulfúrico é 98 unidades de massa atômica. 2 do oxigênio, 32 do enxofre e 16 vezes 4 do oxigênio. Então, total, 98 unidades de massa atômica. Já a sacarose, olha só, a fórmula da sacarose, a fórmula molecular dela é C12H22O11. Isso significa que a sacarose, ela tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Como a gente calcula a massa dessa molécula? Você vai lá na tabela periódica, pega 12 gramas do carbono, ele aparece 12 vezes, então é 12 vezes 12. O hidrogênio, você vai na tabela periódica, ele tem uma unidade de massa atômica. Vezes 22, 22 vezes 1.
E o oxigênio, ele tem a massa 16, ele aparece na fórmula 11 vezes, então é 16 vezes 11. Quando eu somo todo mundo, vai dar 342 unidades de massa atômica. 12 vezes 12 com mais 1 vezes 22 com mais 16 vezes 11. Seguindo aí então, pessoal, a gente viu o seguinte. A gente viu, gente, que molécula é formada de ligação covalente. Quando eu tenho uma ligação iônica, eu tenho um composto iônico ou uma substância iônica. Porém, para fazer o cálculo é da mesma fórmula. Então eu falo que é massa molecular, mesmo se ele for um composto iônico. Olha só no exemplo. Eu tenho então o NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio. Então eu pego 23 unidades do sódio, porque eu olhei lá na tabela periódica e eu vi que é 23, e o cloro eu vi que é 35,5. Então eu somo os dois e a massa molecular do cloreto de sódio é 58,5 unidades de massa atômica. Mesmo sendo o NaCl um composto iônico, a forma de calcular é igual. Então ele também tem uma massa molecular, mesmo ele não sendo uma molécula. Então, isso é só título de conceito, é conceitual. Aqui eu tenho uma fórmula, olha, de pirofosfato de sódio. Pirofosfato de sódio é Na4P2O7. Isso significa que o sódio aparece 4 vezes, o fósforo aparece 2 vezes e o oxigênio aparece 7 vezes. Então, eu vou lá na tabela periódica e eu vou ver que o sódio tem a massa 23. Ele aparece na fórmula 4 vezes, 23 vezes 4. O fósforo tem a massa 31. Ele aparece na fórmula 2 vezes, 31 vezes 2. O oxigênio tem a massa 16. Ele aparece 7 vezes na fórmula, 16 vezes 7. Somando todo mundo, eu tenho que a massa molecular do pirofosfato de sódio é 266 unidades de massa atômica. Outra coisa, existem substâncias que a gente chama de substâncias hidratadas. Toda substância hidratada, ela vai ter um H2O no final da fórmula. Então, olha só, sulfato cúprico pentahidratado. Esse 5 é o penta e essa água é o hidratado. Esse é o sulfato cúprico. Existe ele sem ser hidratado e existe ele hidratado. Para a gente calcular essa fórmula aqui, olha que interessante que é. O cobre aparece uma vez, o enxofre aparece uma vez e o oxigênio aparece em 4 vezes. Eu tenho um pontinho, que faz parte da fórmula, não é um vezes. 5H2O. Significa que a água apareceu 5 vezes. Então, ó, o hidrogênio apareceu 2 vezes. Só que são 5 vezes. Então, é 5 vezes 2. O hidrogênio são 10 vezes. O oxigênio, ele é o número 1. Então, é 5 vezes 1. Ok? Olha lá como que ficou. Cobre, a massa é 63,5. Enxofre, a massa é 32. Oxigênio, a massa é 16, mas ele aparece na fórmula 4 vezes. Mais, então aqui eu peguei o sulfato cúprico, mais o quê? 5 vezes o hidrogênio, que é 1 vezes 2, né? A massa 1 e ele aparece 2 vezes. E o oxigênio 16. Então, esse 5 que está aqui na frente da fórmula, ele vai multiplicar o total aqui, tá bem? Então, no final das contas, a massa vai dar 249,5. Seguindo aí, um outro exemplo de como isso pode aparecer para vocês. Eu botei aqui uma substância chamada ferrocianeto férrico, que é conhecida como azul da Prússia, um pigmento. Olha que fórmula complexa. Eu tenho ferro, que aparece 4 vezes. Eu tenho de novo o ferro aqui ligado ao CN, só que o CN está entre parênteses e tem um número 6 aqui. Isso significa que tanto o carbono quanto o nitrogênio vão aparecer 6 vezes.
O ferro daqui aparece 3 vezes. Esse colchete engloba todo mundo aqui. Isso significa que o ferro aparece 3 vezes e esse C e esse N, que já tinham 6 aqui, vão aparecer 6 vezes 3, vão aparecer 18 vezes. Para ficar fácil de você entender, eu botei aqui, ferro, o número da massa dele é 26 vezes 4 vezes, dá 104. Esse ferro aqui está dentro do colchete, então esse 3 serve para ele. Ferro, a massa é 26 vezes 3, dá 78. O carbono, ele está dentro do parêntese e está dentro do colchete. Então, carbono, a massa dele é 12 vezes 6 e vezes o 3, dá 216. O nitrogênio é a mesma coisa, ele está dentro do colchete, então multiplica por 3, e ele está dentro do parêntese, então multiplica por 6. 14 é a massa dele da tabela periódica, vezes 6, vezes 3, que dá 252. Então, a massa molecular do ferrocianeto férrico é somando tudo isso, que vai dar 650 unidades de massa atômica. Entenderam, pessoal? Então, veja bem, se o número ele vem na frente grande, ele multiplica todo mundo. Se está dentro do parêntese e tem um númerozinho embaixo, ele multiplica todo mundo que está dentro do parêntese. Mas se ele está encostadinho só em um número, sem ter parêntese, sem ter colchete, sem ter nada, ele é só referente àquele elemento, ok? Qualquer dúvida, lembra de me mandar. A gente não pode ficar com dúvida, certo, pessoal? Agora a gente vai ver, então, o conceito de massa molar. É quase a mesma coisa. Vamos lá. Antes da gente entender o conceito de massa molar, a gente vai precisar de entender o que é mol. O que é mol? A gente ouve tanto falar em mol. Então, veja bem, antes de eu compartilhar lá com vocês o que é mol, eu quero explicar o seguinte. O mol, ele é uma unidade de medida. Do mesmo jeito que uma dúzia é unidade de medida para 12, do mesmo jeito que meia dúzia é unidade de medida para 6, do mesmo jeito que eu tenho gramas, quilogramas, que eu tenho libras, tudo isso é unidade de medida. Então, por exemplo, se eu tenho 1000 gramas, significa que eu tenho 1 quilo, é a mesma coisa. Então, o mol, ele também é uma unidade de medida. Porém, esse mol ele foi elaborado para ser uma unidade de medida que facilitasse a leitura de um peso muito pequeno. Então, olha só, imaginem vocês que o átomo ele é invisível a olho nu. Ele precisa de microscopia eletrônica para ele ser visível. Então, você pensa bem se é possível você pesar um átomo. Não tem como você pesar um átomo, não tem jeito, não tem nenhuma balança que tenha precisão para pesar um átomo. O mol, então, ele vem a ser um monte, um punhado de coisa. Então, para você conseguir pesar um mol, você tem que pegar um monte de coisa. Então, olha só o conceito. Pense vocês que 1 quilo de açúcar você consegue pesar. Mas 1 grãozinho de açúcar sozinho você não consegue pesar. Você consegue pesar aquele monte que dá 1 quilo. Mesma coisa o sal. Você não consegue pesar 1 grãozinho de sal. Você precisa de um punhado de sal para dar 1 quilo. O mol, ele dá essa mesma ideia de uma coisa muito pequena. Então, veja bem comigo lá o próximo slide. O valor de um mol é aproximadamente 602.000.000.000.000.000, esse monte de zero aí. Não tem nem como, gente, a gente falar um número desse, eu não sei nem falar. Mas como que foi feito esse negócio do mol? Nesse monte que eu falei para vocês que pega, esse monte, quando chega num determinado número, a gente é como se eles contassem quantas moléculas tem ali dentro. Voltando aqui para mim, então, para vocês entenderem. Imagine, então, um punhado de açúcar que você coloca lá e dá 1 quilo. Pensa se você contasse cada grãozinho de açúcar que tem ali. Então, o mol ele é uma unidade de medida que se refere à quantidade de moléculas.
certo? Então, por exemplo, o quilo é uma unidade de medida que dá o peso em massa de alguém. Um mol, ele vai dar o peso de uma determinada quantidade de moléculas. Que quantidade é essa? É esse número enorme que eu mostrei para vocês aí. Então, todas as vezes que eu pego essa quantidade de moléculas, imagine que eu tenho uma balança específica para pesagem de mol. Aí eu pego um punhado de sódio. Então, eu pego um punhado de sódio e coloco lá. Quando esse punhado de sódio chega a 23, que é a massa do sódio, é como se eu pegasse cada caquinho de sódio e eu chego nesse número. 602.000.000 é um número muito enorme. A gente abrevia esse número como 6,02 vezes, que é um vezes, 10 elevado a 23 partículas por mol. Quem pensou nessa unidade de medida foi um cara chamado Avogadro. É esse cara da foto aqui. Por isso esse número ele é chamado de constante de Avogadro. Esse número, então, ele é para facilitar a nossa vida. Quando a gente vai lá na tabela periódica e pega qualquer elemento químico da tabela periódica, que você pega a massa dele, essa massa é referente a quantidade de peso dessa massa em gramas vai dar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então veja, se você pegar uma dúzia de banana, uma dúzia sempre vai ser 12. Então ela vai ter um peso diferente. Uma dúzia é igual a 12. Mas uma dúzia de banana, ela vai pesar, por exemplo, 1 quilo. Se você pegar uma dúzia de elefante, ele vai ter também 12 elefantes, mas ele vai ter quantos quilos? Muito mais do que uma dúzia de banana. Se você pegar uma dúzia de ovos, vão ser 12 ovos, mas se você pesar tudo aquilo, vai dar, sei lá, meio quilo. Então, você sempre uma dúzia vai ser 12 e o que vai mudar é o peso. No caso do mol, sempre um mol vai ser 6,02 vezes 10 a 23. O que vai mudar é o peso. Então, se eu pegar o sódio, 1 mol de sódio é 6,02 vezes 10 a 23. Se eu pesar 1 mol de sódio, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 partículas de sódio e pesar, vai dar 23. Aí eu vou lá e pego, por exemplo, o enxofre. Se eu pegar 1 mol de enxofre, significa que eu estou pegando 6,02 vezes 10 a 23 partículas de enxofre. Mas se eu pegar essa quantidade e pesar, vai dar 32. Ou seja, gente, resumindo, 1 mol de qualquer coisa, de átomo, de molécula, de partícula, de qualquer coisa, 1 mol vai ser 6,02 vezes 10 a 23. O que vai mudar é o peso. Então, até agora a gente calculou a massa atômica, a gente calculou massa molecular, a gente calculou em unidades de massa atômica, considerando que o elemento ele é invisível. Aí, então, para facilitar a nossa vida, agora a gente vai fazer o cálculo de massa molar, que está relacionando para grama. Então, para grama dá para entender. Unidade de massa atômica não dá para você ter uma ideia, não dá para você mensurar. Em grama você consegue mensurar. 23 gramas, 10 gramas, 64 gramas, já dá para você mensurar. Então, a gente vai pegar agora, a partir de agora, lá na tabela periódica, aquela quantidade de massa, ela vai ser sempre em gramas se eu estiver calculando em mol. Então, olha só para vocês verem, segue aqui comigo. Veja os exemplos abaixo, lembrando que a massa atômica do cálcio é 40 unidades, a do sódio é 23 unidades e a massa molecular do CO2 é 44 unidades. Veja bem, essa é a massa atômica, a gente está vendo aqui em unidades. A massa molecular, a gente está vendo aqui em unidades. Se eu for falar em massa molar, eu estou falando da massa em gramas de 1 mol da substância. Então, a massa molar do cálcio vai ser o quê? Os mesmos 40, só que agora em gramas em 1 mol.
A massa molar do CO2 é os mesmos 44 unidades aqui, só que agora em gramas em cada mol. A massa molar do sódio é 23 gramas em cada mol. Lembrando que 1 mol vai ser 6,02 vezes 10 a 23 entidades, ou partículas, ou moléculas, né? Então, veja bem, 40 gramas por mol, ou 40 gramas em cada 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Espero que esteja clareando, tá? Fazendo agora vários exercícios, a gente vai entender. Então, só para a gente fechar num resumo. O mol, ele é uma unidade de medida. Essa unidade de medida, ela é referente a uma quantidade de partículas. Então, todas as vezes que eu reúno 6,02 vezes 10 a 23 partículas de qualquer coisa, eu chego em 1 mol. E aí o peso vai ser de acordo com a molécula. A gente vai ver vários exemplos aqui pra frente, vai ficar mais fácil de você assimilar. Usualmente, as quantidades das substâncias, dos elementos, dos íons, são dadas em gramas, quilogramas, toneladas, etc. Entretanto, todos os cálculos químicos se simplificam se usamos as quantidades de matéria na sua unidade, que é um mol. O número de mols ou quantidade de mols vai ser dado sempre pela letra N minúscula. E você pode fazer essa transformação de gramas para mol e vice-versa, usando regras de 3 ou uma fórmula. Lembrando, pessoal, que 1 mol sempre vai ser 6,02 vezes 10 a 23 e vai ser sempre igual à massa molecular em gramas. Exemplo, 1 mol de Na tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de Na, que tem 23 gramas de Na. Essa é a fórmula para fazer o cálculo. O mol, que é representado pela letra N, é a massa dividido pela massa molecular. Fazendo exercício, a gente vai entender melhor essa fórmula. Vamos então aos exemplos. Primeiro exemplo, quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2. Então, aqui foram dadas as massas atômicas do carbono, sendo igual a 12, e do oxigênio, sendo igual a 16. E a gente está falando aqui do CO2. Quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2? Então, olha só, eu não sei quantos mols está em 88 gramas. Mas eu sei que cada mol é correspondente à massa molecular. Então, olha só, a massa molecular é o quê? O carbono, lá na tabela periódica, é 12. O oxigênio é 16. 16 vezes 2 vai dar 44. Então, 44 gramas está em 1 mol. Em 88 gramas vai ter N ou X. Né? Então, aqui eu faço uma regra de 3, sempre correspondendo para 1 mol. 44 gramas tem 1 mol. Como eu sei disso? Porque eu olho lá na tabela periódica a massa do carbono, a massa do oxigênio, somo todo mundo e aí eu chego. Essa quantidade em gramas é referente a 1 mol. Os 88 que foi pedido é o N ou X. Então, aqui vai dar, ó, N é igual a 88 vezes 1 dividido por 44. N é igual a 2 mols de CO2. Se eu fosse usar a fórmula que eu mostrei antes, olha aqui a fórmula. A quantidade de mol. Quantos mols tem em 88 gramas do CO2? Ó, quantos mols tem em 88 gramas de CO2? Então, aqui é a massa que foi pedida e MM é a massa molecular, que é a que você somou de acordo com a tabela periódica, tá? Aqui eu fiz a soma para você poder entender de onde vem os 44. Então, é CO2 a fórmula, C é 12, O é 16 vezes 2, porque aparece 2 vezes 32. Lembrando que quando o número está pertinho só de um elemento, ele está correspondendo a ele. Se ele tivesse debaixo aqui, ó, depois do parênteses, seria tanto para o carbono quanto para o oxigênio, certo? Outro exemplo.
Quantos mols correspondem a 100 gramas de cálcio? Então, a massa atômica do cálcio é 40. Eu sei que 40, que é o que está na tabela periódica, é correspondente a 1 mol. Então, 100 gramas é igual a X. Aí aqui eu faço a regra de 3. 100 vezes 1 dividido por 40 vezes N. Isolando N, 100 dividido por 40, 2 mols e meio de cálcio. Outro exemplo. Ah, não, esse eu já fiz, tá igualzinho. Ah, não, tá diferente. Quantas moléculas? Pessoal, chamando atenção aqui, o exercício, ele pode pedir quantos mols, ele pode pedir quantas moléculas e ele pode pedir quantos gramas ou qual a massa. Ele pode pedir essas 3 coisas. Então, veja, quando pede quantos mols, eu vou relacionar. 1 mol tem tantos gramas. X tem X gramas tem mol, né? Isso aqui é fácil. Se pediu em mol, eu relaciono mol para grama. Agora, se pediu quantas moléculas, eu vou ter que usar a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, que é o que está nesse exemplo que a gente vai fazer. Ó, quantas moléculas existem em 88 gramas de CO2? Então, olha, nesse outro exemplo aqui, perguntou quantos mols correspondem a 88 gramas de CO2. Quantos mols eu relaciono? 1 mol tem tantos gramas. A massa pedida tem X. Nesse caso aqui, está perguntando quantas moléculas. Aí eu tenho que usar a constante de Avogadro. Então, olha só. 1 mol de CO2, eu já sei que tem 44 gramas. 44 gramas, então, tem 6,02 vezes 10 a 23. Porque 6,02 vezes 10 a 23 é 1 mol. E 44 gramas também é 1 mol. 88 gramas que foi dado, X. E aí eu vou fazer a multiplicação. 88 vezes 6,02 vezes 10 a 23, divididos por 44. Que vai dar aproximadamente 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. Pessoal, veja bem. Nessa fase das aulas de química, a gente vai precisar de uma calculadora científica ou que você entenda de notação científica. Notação científica é quando a gente coloca 10 elevado. Esse 10 elevado, a gente faz isso para facilitar. Às vezes é um número muito grande e eu preciso diminuir esse número. Então eu boto uma vírgula e conto quantos números tem depois e esse número vai para cima do 10. Por videoaula, eu acho mais fácil vocês assistirem uma videoaula de um professor de matemática que já está pronto. Muito facinho, com 8 minutinhos você aprende a fazer notação científica. Já coloquei para vocês lá, aí no AVA mesmo, tá escrito aula de apoio, notação científica. Aprenda isso, tá? Para você poder lidar com esse 10 elevado. Quando a gente voltar para a sala de aula, a gente retoma isso, eu posso explicar presencialmente também, beleza? Então, olha só. Uma regrinha aqui também é você esquecer primeiro 10 a 23, multiplicar e dividir todo mundo aqui e depois acrescentar ele de novo, tá bem? O fato é, quantas moléculas é diferente de quantos mols. Outro exemplo. Determine o número de átomos de hidrogênio. O número de átomos também está relacionado à constante de Avogadro. Se perguntar quantos mols, é gramas por mol. Eu vou relacionar para 1 mol. Se perguntar quantas moléculas, quantos átomos, quantas partículas, quantas espécies, eu vou relacionar para 6,02 vezes 10 a 23. Então aqui, determine o número de átomos de hidrogênio contidos em 100 gramas de álcool etílico. Olha a fórmula do álcool etílico aqui. C2H6O. Está perguntando só o número de átomos de hidrogênio, não está perguntando de todo mundo. 1 mol de C2H6O tem 46 gramas no total. 46 gramas no total tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas da fórmula inteira. 100 gramas tem X. Aí então a gente vê que no caso da molécula inteira eu tenho 1,3 vezes 10 a 24 moléculas de C2H6O. Ou 13 vezes 10 a 23, se você tiver calculado aí. Só que
Em cada molécula de C2H6O tem 6 átomos de hidrogênio. Então, como que eu faço? 6 vezes essa quantidade de moléculas aqui, e aí eu chego na quantidade de hidrogênio. Ok, pessoal? Próximo. A quantos gramas correspondem 3 vezes 10 a 24 átomos de alumínio? Aqui, 3 vezes 10 a 24 significa, gente, que depois do 3 eu teria 24 zeros. É um número muito grande, por isso que a gente faz a notação científica e eleva a 24 aqui, para ficar um número menor de se ver e de calcular. Então, olha só, esse exercício é o inverso dos anteriores. Agora, temos o número de partículas e foi pedida a massa final. O cálculo é o mesmo. Então, olha só, 1 mol não é 6,02 vezes 10 a 23? Então, 1 mol de alumínio tem 27 gramas. Você vai lá na tabela periódica e você vai ver que a massa do alumínio é 27. A massa que está na tabela periódica corresponde a 1 mol. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 3 vezes 10 a 24 átomos, x. Então, aí você faz o cálculo, né? Isola o 10 primeiro, ó, 3 vezes 27 dividido por 6, e depois acrescenta o 10. Vai dar 135 gramas. Se você tiver uma calculadora científica, fica bem mais fácil. Mais um exemplo. Quanto pesa, ou melhor, qual é a massa em gramas, uma única molécula de açúcar comum? A fórmula do açúcar é sacarose, C12H22O11, e aqui foram dadas as massas atômicas e a constante de Avogadro. Então, olha só, a gente sabe que em 1 mol tem a massa de toda a molécula, né? Então, calculando a massa molecular, a gente chega a 342 gramas. Então, 342 gramas é o que está em 1 mol. 1 mol não tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas? Então, isso aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Uma molécula, x. E aí você vai, multiplica 342 vezes 1, divide por 6,02 vezes 10 a 23. Tá vendo? Aqui ele fez direitinho, ó. 342 vezes 1, 6,02 vezes 10 a 23. Aí você vai ter 5,68 vezes 10 a menos 22 gramas. Então, pessoal, é isso. Assistam quantas vezes for preciso. Assiste a videoaula complementar que eu coloquei aí, que é um professor de matemática ensinando a notação científica, que vai facilitar muito o entendimento de vocês. Dúvidas, ou pelo AVA, ou passa para a líder me passar para o WhatsApp. Resolvam a lista de exercício e depois eu coloco o gabarito para vocês. Tchau, tchau!